O mercado predatório nada mais é do que o mercado financeiro tradicional. Isso porque, dentro do mercado predatório, existem muitos conflitos de interesse que impedem, né, o profissional do mercado de investimentos de atuar da forma mais ética possível se ele quiser sobreviver, se ele quiser ter dinheiro, né, colocar dinheiro no bolso, né? Então isso é um grande lema dentro do mercado financeiro para os profissionais. E aqui eu queria uma pergunta para vocês dois, eu queria a opinião de vocês dois, né? Qual que vocês acham que é o problema? É o mercado ou é o profissional? Vou deixar a Adriana começar essa. Nenhum dos dois, na minha visão. O problema são os incentivos. Quando você tem incentivo desalinhado, você gera comportamentos distorcidos. Porque todo mundo precisa pagar suas contas, né? Todo mundo precisa pagar boleto. O que justifica uma mãe roubar uma lata de leite ninho no mercado? Desespero de alimentar seu filho, né? É óbvio que os fins não justificam os meios, mas os incentivos desalinhados causam problemas. E quando você toma uma atitude que não parece, que não é vendida, que não é comunicada como uma coisa nociva, mas no fundo você sabe que é, você se força a enxergar, a construir uma consciência de que aquele problema não é tão grande, apesar de você saber o impacto financeiro de cada decisão. Então eu diria que as pessoas não são o problema do mercado. As mentes mais brilhantes e inteligentes do mundo estão no mercado financeiro porque é onde transita mais dinheiro. Perfeito. Só que essas mentes mais brilhantes estão unicamente construindo produtos financeiros para fazerem as grandes instituições lucrarem mais e mais. E esses produtos financeiros se resumem a embalar as mesmas coisas de um jeito diferente. Por que a gente chama o mercado financeiro de mercado predatório? Um ambiente predatório é um ambiente que tem um predador e uma presa. Quem são os predadores? Pessoas, instituições, entidades que vendem o que não é bom para você, que predam o seu dinheiro, que podam a sua liberdade, que te empobrecem com a sua permissão, que te causam dano enquanto você se sente inteligente. E a presa são pessoas, famílias que saem todos os dias para trabalhar, que deixam seus filhos em casa, que vão fazer mais um plantão, que vão para suas empresas carregar um piano de ser um empreendedor, que estudam meses e meses e vezes, e às vezes ano, para adquirir uma boa profissão e que a partir disso vendem a sua hora. Literalmente pessoas que trocam o seu tempo por dinheiro, e esse tão suado dinheiro, depois de se desenvolver a habilidade de guardar e de fazer o esforço hercúleo, que é deixar de gastar hoje para construir mais no futuro, objetivando um sonho, que é se tornar mais livre, delegam a gestão do seu patrimônio para uma pessoa que ainda não chegou lá. Né? E que o objetivo não é o futuro dela, mas sim maximizar margens, como a gente tanto sabe. Né? Então hoje o mercado predatório ele tem dois problemas básicos. Primeiro que o mercado financeiro por si só, em sua natureza, não é um mercado de geração de riqueza. Não é um mercado de geração de riqueza geracional. O mercado financeiro é apenas um lugar de preservação e manutenção de poder de compra. Dificilmente você vai encontrar um bilionário que se formou no mercado financeiro. Grandes fortunas são construídas, multiplicadas e clonadas no mercado de economia real, que são os mercados milenares que Vitor tanto trouxe. Né? Mercados esses que a gente entende que é o agronegócio, o mercado imobiliário e o mercado de energia. O mercado financeiro é apenas um reflexo de tudo. Se não existisse a economia real, não existiria mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é só um reflexo da economia real. Em essência, todo investimento é um empréstimo de dinheiro. E todo mundo que toma dinheiro emprestado é para fazer alguma coisa que vai levantar algo do chão na economia real. Se não existisse a economia real, não existiria mercado financeiro. Então, investir no mercado financeiro é como se você comprasse o ingresso já no fim da festa. E quando você faz isso sem entender muito bem que festa é, e é como se outra pessoa dissesse para você qual é o estilo musical que você prefere. E aí é uma surpresa para você se você vai gostar ou não daquele fim da festa, porque aquilo não foi escolhido baseado na sua capacidade. Você não tem autonomia na sua carteira de investimento, porque você não tem conhecimento. E o problema não está em você não ter conhecimento, porque se eu precisar fazer uma cirurgia no meu cérebro e for estudar para fazer, provavelmente eu vou morrer antes de fazer, né? Não vai existir tempo hábil para isso. O problema são os incentivos. O problema é você perguntar qual remédio tomar para o representante da farmacêutica e não para o médico. E existem poucos médicos quando o assunto é patrimônio. E aí está o grande problema, né,
do mercado financeiro. As pessoas acham que elas têm que saber ou aprender a gerir o seu próprio patrimônio, né, ao invés de procurar um especialista. Mas que entra também um outro problema, né? Quem são os especialistas quando se fala em multiplicação de patrimônio e investimentos? Muitas vezes as pessoas procuram profissionais que justamente estão dentro de um mercado que não tem os seus interesses alinhados, né? Vitor, então, o que é que você entende, na mesma pergunta também, que é o grande problema do mercado financeiro atual, né? E por que e qual modelo também é mais benéfico para o cliente, né, e para o profissional também, que pode auxiliar o cliente a ganhar valor, né, gerar valor, quando se fala em construção de patrimônio, e também gerar o profissional sabendo que ele está fazendo a coisa certa, que ele está atuando dentro do mercado, que ele sabe que é o mercado correto. Boa, Dan. Cara, eu vou responder, mas antes eu vou voltar com uma pergunta. Quem é a melhor pessoa do mundo para avaliar se aquilo teve resultado para ela mesma? A própria pessoa mesmo. Ou seja, se você fez algo extremamente bom para ela e o valor está muito claro, é óbvio que ela vai reconhecer aquilo. Acho que isso é uma premissa que a gente pode assumir. Então, quando a gente olha para o mercado financeiro tradicional, que é o mercado predatório, a gente conhece os modelos clássicos, né? Existem modelos de comissionamento, onde as pessoas vendem produtos que não necessariamente eles mesmos entendem o que eles estão vendendo, é a coisa mais comum que existe. E é o que a Adrian falou, não são as pessoas não são os vilões desse processo. É um modus operandi, é um incentivo, né? Como se diz, até as bactérias reagem a incentivos. Então, o problema não está nas pessoas, o problema não é o mercado em si, eu diria que são os incentivos, o modus operandi, e no final do dia, a intencionalidade por trás daquilo. Existem pessoas no mercado financeiro tradicional que muitas vezes nem sabem que estão fazendo mal, como isso. Né? Ou seja, estão vendendo produtos que eles nem próprio entendem, né? Eles nem mesmo entendem. Existe uma parcela mal intencionada, pequena, mas existe. São pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo e continuam a fazer, né? Porque sabem que os lucros são muito altos para as instituições. São geralmente os arquitetos por trás. As pessoas muitas vezes a gente não conhece e não sabe quem são. É como se fosse uma estrutura que está ali na segunda camada, criando todos esses produtos para o público amplo. É o cara que organiza o circo, é o cara que faz o show acontecer. E geralmente os atendentes, né, que são os operários, como a gente fala, são pessoas que estão ali para pagar conta, para resolver sua vida, não é culpa deles. Só que a grande verdade é que com esse tempo todo que a gente esteve junto, a gente percebeu que as pessoas querem sim fazer o bem. A grandíssima maior parte das pessoas não quer crescer lascando outras pessoas, fazendo o mal, digamos assim. Elas não querem, elas querem prosperar fazendo certo, fazendo ético, criando resultado e valor reais. E ninguém melhor do que a própria pessoa para avaliar isso. Então eu entendo que o modelo mais alinhado de atendimento, de construção de soluções, de fato de implementação de estruturas patrimoniais que funcionam, é quando o próprio cliente, pela satisfação e resultado que ele teve, ele mesmo vai reescolher estar com você todos os anos. Então a gente pode falar até um pouco mais sobre isso. Mas não é via comissionamento, não é via percentual do patrimônio, porque isso tem muito viés, né? Então, um patrimônio talvez de 300 mil reais, cobrando 2% ao ano é uma coisa. Agora um patrimônio de 30 milhões, de 100 milhões de reais. Os números começam a distorcer e a pessoa pode estar fazendo estrutura simplesmente visando o lucro e não o bem, não a perpetuidade daquela riqueza. Então, eu entendo que a melhor pessoa para julgar o resultado daquilo é o próprio dono do patrimônio através dos incentivos que ele viu claramente sendo executados e o resultado que foi construído a partir daquilo. E aí, falando de mercado predatório, eu fiz questão de abrir o nosso livro, né? O livro do Quarto Caminho, que vai ser lançado em breve. A gente fala de 7 grades invisíveis do mercado predatório, né? Como é que o sistema mantém as pessoas presas? A primeira é a complexidade fabricada. A criação da complexidade desnecessária. Todas aquelas siglas, fundo não sei o que, CPLN, Railde, enfim, IPCA+, e etc. Né? Fora todos os nomes e siglas envolvidas. Você olha para sua carteira, você vê um monte de sigla, você vê um monte de nome bonito, um termo em inglês, você se sente o Warren Buffett, mas a sua carteira rende menos do que o CDI. Né? É isso que acontece. É isso aí. Ou seja, o seu primo que bota dinheiro no Tesouro Direto todo mês e não entende nada de investimentos ganha mais dinheiro que você. Mas você se sente inteligente e você diz, eu tenho um assessor de investimentos, minha carteira é diversificada. Por sinal, muito cuidado com diversificação e foco no longo prazo. São 2 belos argumentos para manter você dentro da mediocridade.
Segunda grade, a liquidez como algema, né? As pessoas vendem investimentos de liquidez diária como se fosse a salvação e a gente sabe que isso só serve para manutenção de poder de compra. A diversificação paralisante. Você diversifica tanto o seu patrimônio em uma carteira de investimentos e poucos profissionais do mercado financeiro entendem o que é diversificação. Para você entender de diversificação, você precisa entender de fatores de risco. As pessoas entendem que pulverizar é diversificar. E existem vários estudos, tanto do Fundo Monetário Internacional, tanto do Banco Mundial, quanto até do próprio Banco Central, que diz que a partir de 13 ativos, se você não fizer um trabalho de fator de risco, sua carteira não se torna mais segura. Ou seja, as pessoas que têm 20, 30, 40 ativos apenas não sabem, não fazem ideia de onde está seu dinheiro. Exposição ao mercado. Porque não aumenta a relação entre risco e retorno. Né? Isso aí. Outro ponto, benchmark enganoso, de você entender que você precisa bater o CDI. Só que o CDI é algo que não necessariamente também vai mudar ponteiro para você. A ilusão da propriedade, você entende que você tem vários ativos, mas na verdade todos esses ativos são reflexo da economia real. Quando você detém um título de dívida da Petrobras, o que você fez foi financiar a Petrobras para montar uma nova refinaria. Mas você não é sócio da refinaria. Você é dono de parte do título de dívida que ela usou para comprar a refinaria. Por que você não está fazendo a mesma coisa? Esse é o lance, né? O tempo como inimigo e a falsa educação financeira, né? As pessoas entenderem que elas... É muito ilógico isso, mas quando você tem um problema de saúde, você não decide estudar medicina. Com dinheiro as pessoas agem diferente. Mas por que isso acontece? Porque não tem uma ciência, não tem um campo acadêmico onde se estuda dinheiro.